o do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, o do decano, que é o ministro mais antigo na Corte, Gilmar Mendes, e, finalmente, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, com a palavra, o Supremo Tribunal Federal. Eu e muitos de nós aqui vivemos uma ditadura. Conhecemos pessoas que foram torturadas, conhecemos jornalistas que foram censurados e compositores que tiveram suas músicas proibidas. Conhecemos pessoas que foram para o exílio, professores que foram arbitrariamente afastados dos seus cargos. Muitos de nós ficamos sabendo, de fontes seguras, de pessoas que desapareceram, ou melhor, foram desaparecidas. Ficamos sabendo também de pessoas que foram assassinadas em quartéis e as autoridades simularam suicídio. É também de conhecimento público que alguns adversários políticos do regime militar tiveram seus corpos arremessados de helicópteros em alto mar. Todos nós acompanhamos ou estudamos o atentado do Rio Centro, em 1981, quando integrantes dos purões da ditadura pretendiam explodir bombas durante um show de música popular brasileira. Nós vivemos uma ditadura. Ninguém me contou. Eu estava lá. E por isso, para mim, para muitos de nós, para a nossa geração, o constitucionalismo e a democracia são tão importantes. Eles são o antídoto contra tudo isso que eu descrevi. Tivemos 2 impeachments de presidente da República, um deles bastante controvertido. Tivemos hiperinflação, planos econômicos fracassados e escândalos de corrupção. Tivemos hiperinflação, mas ninguém, diante de todas essas vicissitudes, cogitou em qualquer momento de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação da sede dos 3 poderes da República. E de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa. Ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Eu e muitos de nós aqui vivemos uma ditadura. Conhecemos pessoas que... A gravação já ia se repetindo. Tem agora a fala do ministro decano Gilmar Mendes. Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições
presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. E, finalmente, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Esses réus investigados brasileiros que estão induzindo, instigando e auxiliando a prática dessas condutas nefastas contra a sociedade brasileira, criminosas contra as autoridades públicas, não estão só ameaçando, coagindo autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também, e fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime. Faço questão de dizer, não só esta corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais e o Estado de Direito. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Tá, vai. Agora desafia o judiciário Dudu, Paulo Figueiredo e os bolsonaristas que ficam aí com tititi, tatatá. Vai, encara agora. Alguns sites sugeriram que poderia estar havendo uma certa, vamos dizer, uma certa desunião entre os ministros, porque dos 11 ministros, só 3 falaram hoje. Não era, só estava prevista a fala dos 3. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, do decano, que por ser o mais antigo tem direito à palavra em todas as sessões, e do
ministro Alexandre de Moraes pelo fato de não de ter sido vítima dessas sanções, porque outros também estão sendo, não com a gravidade das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, mas pelo fato de ser o relator desse caso, desse inquérito, desse julgamento que está avançando e que até setembro deverá ter terminado, e certamente com a condenação do senhor Jair Messias Bolsonaro e de muitos dos seus cupinchas nessa tentativa frustrada de golpe de dezembro de 22 e de janeiro de 23. Né? Eu gostei muito da frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse: eu estava lá, se referindo à ditadura, ao período da ditadura. Não é se referindo com orgulho, pelo contrário, com vergonha de termos atravessado um período tão negro, tão tenebroso como foi a ditadura de 64. Eu também. Aliás, eu sou mais velho do que esses ministros todos do Supremo Tribunal Federal, menos do que o Gilmar Mendes. Ou não minto, eu sou mais velho do que Gilmar Mendes. Eu só não era mais velho do que o, o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça. Eu acho que a gente não tem muito a acrescentar ao que foi dito. Está aí a resposta ao Agora seu fique. Donald Trump, ao seu Dudu, ao seu Paulo Figueiredo e aos Sim. que aqui torciam ou ainda torcem para que se agrave ainda mais o conflito Estados Unidos e Brasil. Mas diga, Gu. Não é isso, é a união, sim, dos ministros, inclusive as decisões mais polêmicas do Alexandre de Moraes nessa questão aí do golpe, elas passam pelo referendo ou da primeira turma ou às vezes até do pleno. Então não é ele sozinho, mas tentam individualizar para parecer que é uma perseguição do Xandão. Mas não é só ele. E ontem à noite o Lula reuniu ministros do STF, ele queria ter reunido os 11. Não conseguiu todos, mas conseguiu a maioria. Nem Conseguiu todos seis assinaram a estavam. carta, né? 6 dos 11 estavam lá ontem. E nem todos assinaram a carta em apoio ao Alexandre, porque viram nessa carta um confronto contra um outro governo e não achavam que era atribuição do STF, por uma questão institucional. Agora, estão do lado do Alexandre. Mas aí os bolsonaristas, claro, mau caráter que são, já estão espalhando só a manchete. Alexandre não conseguiu a maioria das assinaturas, enfim, da adesão nessa carta, que teve uma carta em apoio aí. E aí tentam mandar só a manchete. E também, se mandarem o texto inteiro, não vão ler, porque estão acostumados a se comunicar só por meme. E aí ele lê a manchete e fica imaginando, não estão com Alexandre de Moraes. Uns amigos meus bolsonaristas, que eu até testo com eles, né, como é que tá o dia de fake news, que eles sempre estão mandando as mentiras. Eles estavam nessa, né, discutindo que o Alexandre não tinha apoio, porque só tinham lido a manchete, a própria matéria explicava que na verdade era por uma questão institucional que não tinham assinado. Mas é isso, o Alexandre está com a maioria, o STF está do lado dele, o Brasil está do lado dele, as pesquisas mostram isso. Inclusive, as pesquisas mostram